Olá, todo mundo, mais uma vez. Espero que todos estejam bem e que a gente consiga ir avançando aí aos pouquinhos, né? Como a gente fez da última vez, onde a gente começou a estudar a contribuição do amigo do John Neville Keynes, né? Que é o pai do John Maynard Keynes, e autor do livro aí que a gente pode talvez considerar como sendo um livro referência para todos os economistas que viveram aí, ou que viveram, digamos, aí na Europa Ocidental também, mas aqui no Brasil e em toda a Europa continental e anglo-saxã, né, da Inglaterra, que foi o Alfred Marshall, né, o livro de 1890 dele, chamado Os Princípios de Economia. Né? Então, a gente falou na vez passada, principalmente do livro 1 dele, né, que é aquele capítulo introdutório, onde ele aí sugeria a noção de senso comum treinado, né, para resolver os problemas de método mesmo, que a gente já tinha visto desde a Batalha dos Métodos, né? Lá, portanto, desde o finalzinho do século XIX, e que estava acontecendo na Alemanha, e que a gente viu com uma solução parcial do Max Weber, e vimos uma solução parcial do John Neville Keynes. Né? E aí vimos como Marshall, com essa noção de senso comum treinado, visava resolver os problemas, né? Metodológicos, pelo fato da economia ter um tratamento, né, os fenômenos econômicos, talvez seja melhor até falar fenômenos socioeconômicos, serem muito complexos, né, envolverem várias facetas. Né? Se a gente quiser colocar aqui, deixa eu ver se eu acho. Não coloquei aqui, mas vocês devem estar aqui. Ó. Vocês devem estar lembrados que a gente colocou esse método aqui, que é o método dedutivo, né, levantado aí por Ricardo, e que vários economistas aí da tradição inglesa vão apoiar como sendo o método ideal para a economia. Né? No final das contas, todos vão fazer algumas modificações, mas a ideia é de que você tem essas leis, né, e essas leis que são complicadas para a economia, que elas são leis sociais complexas. Né? E aí, o nosso fenômeno específico aqui, que é o particular, só para a gente lembrar, ele tem três perspectivas, né? Três faces, vamos colocar assim. Né? Ele é fruto daquilo que o Walras chamava de forças cegas e fatais. Ele também pode ser comparado com um determinado ideal. Né? Quer dizer, o que a gente vê, por exemplo, o valor do salário mínimo. Ele pode ser baixo, alto ou médio. Quer dizer, existe um ideal com o qual a gente pode comparar o valor de uma variável econômica. E pode ser visto como também fruto de determinadas regras e preceitos econômicos. Né? Por exemplo, as regras pelas quais funcionam os mercados, né? As regras legais, as regras morais, as regras sociais. Né? Então, o fenômeno econômico ele é muito complexo. Vou tirar isso aqui, que envolve essas três facetas. E o Marshall sugeriu essa noção que a gente já falou da vez passada de senso comum treinado. Né? Então, a gente decidiu, a partir dessa noção de senso comum treinado, olhar o livro 3 dos princípios do Marshall. Né? Eu já coloquei para vocês a edição em português da Editora Abril, dos economistas, né? Que tem a primeira parte. E o livro 3, ele trata daquilo que a gente chama de das necessidades e das suas satisfações. Né? Basicamente, é o livro que trata do aspecto da demanda, do consumo. Né? Só para a gente ter uma noção mais clara, já que a gente não vai poder ler o livro todo do Marshall, senão a gente só faria isso o curso inteiro, é um livro muito longo, né? Tem quase 800 páginas, o tratado todo. Né? O da Editora Abril que eu achei e coloquei o link para vocês é apenas o primeiro volume. Né? Então, mas aí nesse primeiro volume tem esse livro 3 que trata das necessidades e suas satisfações, que é o que a gente vai falar hoje. Então, só para a gente ter essa noção, o primeiro livro que nós lemos, né, porque tinha essa noção de senso comum treinado, é o livro introdutório, um livro que trata, portanto, dos aspectos metodológicos,
do objeto da economia, qual é a natureza das leis econômicas. A gente já viu que as leis econômicas não são leis como as da astronomia, são leis mais afins àquelas da ciência das marés ou da ciência do clima, né, climatologia, porque não são precisas, né, a gente não pode fazer previsões muito longe. Vimos também que, forçosamente, a economia ela tem que usar de abstrações, evidentemente, de métodos dedutivos, mas sem esquecer do concreto, portanto ela deve estar ligada aí à possibilidade de mensuração, né? Ela tem que usar, nas palavras do Marshall, tanto a análise, né, quanto o método histórico, o que é outra forma de você colocar o que o John Neville Keynes já tinha também colocado nos primeiros capítulos do livro dele, né, quando ele falava aí quando fazia análise do método histórico e do método dedutivo da escola mais inglesa, né? Então você tem essas questões no livro 1 do Marshall, que a gente já falou da vez passada, e aí o John Neville Keynes já mostrou pra gente uma série de perigos, que eu não vou repetir aqui, que a gente corre quando faz deduções apressadas, né? A questão aí das falácias, né? Que a gente colocou aqui, a falácia post hoc, ergo propter hoc, né? Quer dizer, você confundir aí a causalidade com correlação, você fazer outras falácias também que você tem, não é? Ignoratio elenchi, ou seja, você fazer deduções que não são válidas, né? Quer dizer, tirar conclusões irrelevantes. Tudo isso a gente não vou ficar repetindo, porque a gente já foi falado aqui, mas o Marshall absorve essa lição do John Neville Keynes da seguinte forma. Ele diz pra gente, olha, é muito fácil a gente ser enganado quando está tratando de fenômenos complexos como os fenômenos sociais e econômicos. Dessa maneira, a gente tem que treinar nosso senso comum para evitar cair no que a opinião pública fala, né? A gente pode contrapor aí o trained common sense, o senso comum treinado, ao untrained, que é o que, digamos assim, o leigo fala, né? E aí cai nas falácias mais óbvias, como duas que a gente mencionou aqui, né? A falácia post hoc e a falácia do ignoratio elenchi. Mas tem as falácias devido aos interesses materiais também, etc. Você tem o vício ricardiano, como a gente já comentou, a indeterminação de sênior, que a gente já viu lá no texto passado do professor Antônio Maria da Silveira. Então tudo isso são razões para a gente ficar alerta, né? O que a gente viu no livro 1. O livro 2, ele trata aí das definições, quer dizer, como é que o Marshall vai entender riqueza, como é que o Marshall vai entender consumo, produção, trabalho, como é que ele vai entender renda, como é que ele vai entender capital, né? Isso a gente não vai ler, infelizmente, né? Porque é bem interessante, ele coloca aí várias questões de como analisar, por exemplo, o consumo e etc., faz as definições, mas não vai dar tempo da gente fazer isso aqui. Vou decidir colocar o livro 3, porque ele trata aí de 3 temas muito comuns, muito típicos de micro, né? Primeiro, a lei da demanda, né? Segundo, ele trata das elasticidades, né? O capítulo 4 do livro 3 trata das elasticidades, que ele chama elasticidade das necessidades, né? É o título do capítulo 4. E trata também no último capítulo, capítulo 6, do excedente do consumidor. 3 assuntos que tenho certeza vocês já devem ter visto aí em microeconomia. Portanto, seria em princípio até, a gente pode pensar, né, desinteressante, né? Pô, se o cara está falando ali de elasticidade, da lei da demanda e do excedente do consumidor, já está no Varian, né? Nos capítulos do Varian, ou no Mankio, ou qualquer outro manual. Para que rever isso, né? Então, o nosso caso aqui vai ser justamente olhar para essas questões como o Marshall apresentou, para perceber como esse problema metodológico que a gente está comentando aqui já desde o comecinho desse vídeo, vão entrar na questão do Marshall, né? O Marshall está aí o tempo todo dizendo o economista tem que usar o método dedutivo, mas também o método histórico, não pode esquecer, né? Ali no capítulo 2 do livro 1, que a gente viu da vez passada. Não pode esquecer um do outro, ou seja, o economista não trata de uma pura abstração do homem econômico que só age como se fosse buscar riqueza e minimizar os seus sacrifícios. Não é isso, diz o Marshall, certo? Tratamos aqui de
flesh and blood, né, seres humanos de carne e osso, que é o que interessa a ele. E, portanto, esses seres humanos de carne e osso, logo no comecinho do livro 1, ele já fala, né? As necessidades materiais são uma das principais motivações do homem, junto com as motivações religiosas. E aí a gente já colocou a similitude que isso tem com as ideias do Max Weber, né, que está começando a estudar isso mais ou menos nessa época. Portanto, o Marshall não está tratando só das necessidades materiais, mas também dos ideais dos seres humanos e como é que eles desenvolvem isso no tempo. Dessa forma, com essas lentes que a gente vai analisar os conceitos de elasticidade da demanda, o conceito de lei da demanda e o conceito de excedente do consumidor. E aí a gente vai perceber, voltando ali logo no primeiro livro que a gente viu na vez passada, né, que entre os objetos de análise do estudo da economia, né, que o Marshall coloca lá no capítulo 4 do livro 1, ele deixa algumas questões ali interessantes para nós. Eu acho que, se eu não me engano, eu apontei isso e coloquei que relação capital-trabalho, né, como o mecanismo da competição, né, o que ele chama de sistema a economia de mercado, né, como afeta as diferentes classes da sociedade, o capital e o trabalho, né, tanto no processo que leva a um determinado, vamos colocar assim, na palavra do Marshall, um processo de equilíbrio, quanto no próprio ponto de equilíbrio, né, ou seja, no resultado final. Né, esquemas também de impostos, né, em que medida determinada estrutura de impostos, né, de taxar mais ricos ou mais pobres ou mais a classe média, vai afetar cada uma dessas classes. Né? E aí a gente já sinalizou na vez passada que a cabeça do Marshall está focada nesse aspecto que é, por isso que eu estou colocando aqui, socioeconômico. Né? Quer dizer, a questão das classes está intimamente ligada a esses fenômenos econômicos. Isso aí serve para a gente também, de alguma forma, perceber que o Marshall, que é considerado o pai da economia neoclássica, aí no final do século XIX, vai, portanto, tratar desses problemas. Né? É uma simplificação grosseira achar que esses economistas, e a gente já colocou isso aqui, são, digamos, exclusivamente apologetas, são todos vulgares, né? Ou apologetas do sistema de mercado capitalista, que acham que o mercado deve ser o último guardião do que deve ser, né? Não é um fato, né? Isso é especialmente verdadeiro para um economista como o Marshall, que está super preocupado com questões de pobreza, principalmente, né? E também com a ideia de desigualdade. E a gente vai, no nosso próximo vídeo, falar especificamente disso, né? Então, é com esse óculos, né? com essas lentes que nós vamos analisar essas três contribuições aí do capítulo do livro 3 do Marshall, né, que se chama, como a gente já falou aqui, sobre as necessidades e suas satisfações. Dessa forma, só para a gente ter uma noção, né, já mostrando aqui a diferença que o Marshall vai ter com relação aos seus outros colegas, né, você tem um capítulo introdutório, onde ele coloca essa questão da demanda, né? Esse capítulo 3 aí, o capítulo vai tratar da demanda. Falei um pouquinho aqui, o livro 4 vai tratar da oferta, né? Da questão da produção, vai tratar de capital, trabalho, terra e também da organização, que é uma novidade do Marshall também que ele coloca. O livro 5, que a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo, vai tratar da oferta e demanda. Nós vamos falar rapidamente, porque isso está no Varian também, a gente não pode ficar muito preso no Marshall, né? E o livro 6 vai tratar da questão distributiva, e aí a gente vai olhar como o Marshall trata dessa questão distributiva e da parte que cabe ao trabalho e ao capital de uma maneira socioeconômica propriamente. Né? Então, voltando aqui ao nosso livro 3, o Marshall faz esse capítulo introdutório e o capítulo 2 trata-se das necessidades em relação às atividades, o que é uma coisa curiosa, né? Porque você veja, se você analisar o Varian, que também, né, tem no início dele, né, a ideia de estudar mercados, e aí logo depois você vai para utilidade e demanda, né, são os capítulos iniciais ali do Varian, que é como a gente aprende a micro hoje em dia, não vai ter isso que o Marshall está colocando aqui, e ele está colocando isso aqui pelo fato de analisar que os seres humanos são parte de uma estrutura, como é que ele chama, né, o organismo social, as palavras que ele usa, né, que a economia faz parte de um living and ever-changing
organism, né? Um organismo vivo e sempre mutante, mutável, né? Dessa forma, o que o Marshall está colocando aqui, quer dizer, é que as necessidades variam com as atividades, ou seja, à medida que a sociedade vai evoluindo, ela vai gerando novas necessidades. Por isso é impossível você estudar a produção separadamente do consumo, né? Perceba como é que isso aí funciona para muito do que aquelas velhas críticas que o Marx fazia também, né? Aquela ideia de que a gente tem o estudo da produção separado do consumo, separado da distribuição, né? Quer dizer, isso é uma totalidade. E o Marshall aqui está mais ou menos quando coloca essa ideia de living an ever-changing organism, reconhecendo isso. E ele já coloca no começo do capítulo que vai tratar da demanda e do consumo, que o consumo não pode ser separado das atividades que vão ser geradas, né? Isso é bastante interessante, né? Porque o Varian não tem isso, né? O Varian, você não vai ver um capítulo que estude como as preferências mudam de acordo com a evolução da sociedade, né? Não existe isso no Varian, né? Só para nosso conhecimento, né? Nos vários centros, né, importantes aí, europeus e norte-americanos, por exemplo, a Universidade Yale, o Sciences Po em Paris, a University College em Londres, né, e outras universidades já estão lidando, agora no século XXI, com um projeto novo de economia que é o Core Project, né, que visa estudar justamente isso que o Marshall estava insistindo aqui. Como as preferências são moldadas aí pelos contextos e pelas atividades que os agentes vão realizando, né? Essa ideia, portanto, é uma ideia que a gente modernamente chama de preferências endógenas, para se contrapor às preferências exógenas, que o Varian, que o Mankiw assumem ainda, né? Quer dizer, como se as utilidades aparecessem do nada, né? E o Marshall está dizendo não, né? Se a gente puder pensar em funções de utilidade, né? Coisa que ainda não está assim, completamente fechada no tempo do Marshall, mas se a gente puder pensar na ideia de que as preferências, né, as necessidades, como o Marshall está falando, mudam de acordo com as atividades, né? Isso é uma coisa importante, portanto, e que está sendo retomada hoje em dia nesse Core Project, como a gente está colocando aqui. E no nosso curso também a gente costuma fazer uma matéria que chama Socioeconomia, a gente trata disso, porque aí justamente a gente vê como é que estruturas, né, instituições sociais afetam as preferências dos indivíduos e aí vão mostrar como é que eles vão agir, né? Então, essa é uma coisa interessante, né? O terceiro capítulo chama-se Gradações da demanda do consumidor, e aí apresenta a ideia da lei da demanda, né? Aquela famosa lei que diz que à medida que a gente vai consumindo uma determinada quantidade de produto, né, a utilidade que a gente ganha com cada unidade extra consumida diminui, de forma que isso fará com que a nossa curva de demanda seja, via de regra, né, tirando evidentemente os casos que vocês conhecem lá de micro também, o caso do Ben-Giffen, né, mas em todos os casos a curva de demanda vai ser negativamente inclinada, né? Em princípio, essa seria a ideia de lei da demanda, né? Mas perceba o seguinte: quando o Marshall está insistindo nessa ideia de que a curva de demanda é negativamente inclinada, ele está pressupondo um monte de coisas, né? Ele está pressupondo, bom, agora, para a gente estudar como que funciona a demanda, a gente tem que usar aquela famosa cláusula que a gente falou também no vídeo passado, e que a gente usa todo momento em economia, que é ceteris paribus, ou seja, a cláusula que diz que tudo mais é constante. Em outras palavras, né, o que o Marshall está sinalizando para a gente é que a gente vai ter uma pressuposição de que as necessidades estão dadas, né, e que o indivíduo não muda no tempo, para a gente poder entender como que o consumo dele vai mudando no tempo, né? Vai mudando à medida que vai aumentando a quantidade do bem em questão, né? Digamos aí o exemplo clássico, né, do copo d'água, né? A utilidade marginal da água, né, a demanda por água vai diminuindo à medida que eu vou comprando mais e mais e mais água, né? Mas eu estou pressupondo que a água, além de ser um bem de necessidade básica, não é o único bem, né? O Marshall está super preocupado, ele começa esse capítulo aí falando, por exemplo, né, citando um outro economista aí, liberal clássico, William Nassau Sênior, né, que o pessoal que gosta de Marshall aí conhece, porque ele é bastante... o Marx bate muito nele, né, no Capital, mas o Nassau Sênior é citado pelo Marshall com a ideia de que os desejos, né,
mudam com o tempo, né? Enquanto o desejo de comida ou de água, como eu estou dando exemplo aqui, é limitado no tempo, né? O desejo, por exemplo, de distinção, né? De ser bem visto, de ser reconhecido, ele cresce, né? À medida que a sociedade, que a pessoa vai entrando na vida social, né? Então, e aí o Marshall vai falar, por exemplo, que nas classes, né? A necessidade de roupas para as mulheres, né? Na medida em que elas estão em classes mais altas. Percebem mais uma vez, né? No começo a gente falou, o Marshall falou lá, atenção, relações entre capital e trabalho, relações entre classes. E aqui ele está analisando o consumo entre classes, né? Como é que funciona esse tipo de coisa, né? Então, roupas, né? Também consumo de bebidas, né? Funciona entre classes, né? A pessoa vai subindo de classe, ela vai deixando de consumir um determinado tipo de bebida, vai consumir outro tipo de bebida, né? A gente vai estudar esse tipo de coisa aqui também, futuramente, nos velhos institucionalistas americanos, na figura do Thorstein Veblen. Né? O Veblen fala bastante disso, né? Ele vai chamar essa necessidade de distinção atrelada ao que ele chama de consumo conspícuo, né? Mas é interessante notar que isso também está presente no Marshall, né? E que, portanto, para a gente estudar essa questão aí da curva de demanda negativamente inclinada, a gente tem que ter muito cuidado, né, naqueles princípios que o Marshall colocou, e quais eram, né? Quer dizer, você tem que ter um cuidado, né, só para a gente lembrar aqui, né? O economista deve ter, justamente pela complexidade dos bens, deve ser capaz de ter uma percepção adequada do fenômeno, e imaginação, para imaginar os ideais que a gente deve colocar, e o bom uso da razão, o bom uso da cláusula ceteris paribus. Claro, além de ter a simpatia por pessoas que pertencem a uma classe diferente da sua. Né? A simpatia significa dizer, ser capaz de se colocar no lugar de um sujeito que vai ser afetado por uma política que você pode propor. Né? Então, isso é uma coisa interessante que a gente está vendo do Marshall e que vai ser o tempo todo batida aqui no texto dele. Né? Então, o que o Marshall está dizendo? A gente tem que usar com cuidado aí a nossa cláusula ceteris paribus, porque, evidentemente, a demanda é negativamente inclinada só quando a gente pressupõe que o indivíduo não está mudando no tempo, e a gente pode pressupor, mas a gente tem que ter cuidado de saber que é uma limitação que a gente está colocando. E é uma limitação necessária para a gente poder não largar do concreto. Né? Ou seja, concretamente, se a gente pega um período de tempo pequeno e estuda o comportamento de um indivíduo, a gente consegue ver como o consumo daquele bem ou a necessidade daquele bem funciona. Mas sempre prestando atenção, como a gente está colocando aqui, se é um consumo de um bem necessário, né, ou um bem de luxo. Vai fazer uma diferença. Né? E isso depende da classe que o indivíduo se encontra. Né? Esse vai ser o mesmo tipo de abordagem que o Marshall vai analisar no capítulo 4 desse livro 3 aí, que chama justamente a elasticidade, né, que a gente já conhece de longa data aí de micro, né, que é basicamente a ideia de variação percentual aí na demanda, na quantidade demandada, sobre... Eu vou fazer a equação aqui para vocês, mas porque vocês conhecem isso de micro, é só dar uma olhada no livro, mas é a variação percentual na quantidade demandada sobre a variação no preço do bem em questão. Né? Esse é um ponto importante aí no Marshall, porque nós colocamos lá no começo, repetir aqui, que ele vai sempre enfatizar a necessidade de mensuração. E aqui ele está colocando, e vai ter um apêndice estatístico, onde ele vai colocar aqui, eu estou fazendo a mensuração específica dessa... de como variam as quantidades do bem dependendo da variação nos preços dele. Né? E aí o mais interessante para a gente é notar que a questão da elasticidade, se um bem é mais ou menos elástico, vai ser sempre referido aí para o Marshall a questão da classe do indivíduo. Né? Ele chama de ricos, classe média e pobres. Né? A gente pode chamar aí, se a gente usasse, né, uma terminologia talvez mais marxista, né, como sendo os capitalistas e trabalhadores. Né? Mas o que o Marshall está querendo dizer é toda essa análise de micro, né, que hoje em dia vocês veem no Variant, deve ser, sem dúvida, colocada aí no ambiente e nas classes que o indivíduo se encontra. Né? E o Marshall está colocando isso porque, por exemplo, ele vai dizer, para um pobre, né, isso é muito importante, os bens necessários são inelásticos, né, completamente inelásticos. Né? Quer dizer, você pode subir... se sobe muito o preço de um bem extremamente necessário, do pão para o pobre, ele não deixa de consumir o pão, porque se ele não come, ele basicamente vai ter
desnutrição ou pode correr o risco de ter problemas de saúde, desnutrição para si e para a sua família, né? Então, agora, por outro lado, né, bens de luxo, né, por exemplo, para indivíduos da classe média são muito mais elásticos, né? Ou seja, quando, digamos, né, um bem como uma viagem internacional, só para a gente colocar a situação que a gente está agora, de uma desvalorização do real ultimamente, né? O pessoal de classe média que tem o sonho ou tem o costume de repente viajar para o exterior, né, nas férias, né, o exterior, né, normalmente para a Europa, e no caso brasileiro você tem essa questão aí, Europa ou Estados Unidos, vai reposicionar, vai repensar a sua ideia, né, porque, ou seja, a elasticidade vai ser alta, quer dizer, o aumento do preço aí vai levar a uma queda do consumo de viagens, né. Então, quer dizer, varia, quer dizer, ao mesmo tempo, essa elasticidade aí das viagens internacionais para alguém muito rico não vai fazer diferença nenhuma, né? Se o dólar desvalorizar, sei lá, 50%, de forma que o preço da viagem aumente 50% também, chutando aqui, nada vai acontecer, o cara vai continuar viajando. Então, isso é uma coisa interessante para a gente notar. O estudo das elasticidades no Marshall deve ser referido a classes de renda, pobres, ricos, classe média, certo? Isso é uma coisa que também some do Varian, né? E que, mais uma vez, cada vez mais focada nesses projetos que eu mencionei para vocês do Core Project, lá de diversas universidades aí, recentes, que estão imaginando aí uma microeconomia do século XXI. Portanto, retomam temas que já estavam presentes aí no Marshall, né? Por fim, vamos dar uma finalizada aqui hoje, né? A gente falou aqui que o Marshall também coloca a noção de excedente do consumidor, né? No capítulo 6, aí, último, que se chama Valor e Utilidade, do nosso livro 3 aí, que se chama, a gente já mencionou aqui, das necessidades e suas satisfações. O Marshall vai explicar o que significa aí o excedente do consumidor, né? Quer dizer, a ideia de você, quando... Tchau, até mais! Desculpa aí, gente, a pessoa está se despedindo aqui, eu estou falando, né? Mas, enfim, o que eu estou colocando aqui é que o valor e a utilidade, a gente já sabe que à medida que vai crescendo aí o consumo de um bem, né, a utilidade marginal vai decrescente, decresce, né, mas você paga apenas o preço relativo à última unidade consumida, né? Então você ganha um excedente por todas aquelas unidades a mais que você consumiu e para as quais você estaria disposto a pagar um preço marginal, né, relativo à utilidade marginal daquele bem maior, né? Então essa diferença vai ser chamada de excedente do consumidor para o Marshall, mas o que a gente vai colocar e enfatizar aqui é que esse excedente do consumidor, né, quer dizer, esse a mais, esse surplus, né, que a gente chama, que você ganha quando você compra o bem, né, no preço de equilíbrio do mercado, e aí você leva aí, unidades, as primeiras unidades por um preço inferior àquele que você estaria disposto a pagar se fosse comprar só uma ou duas unidades do bem, né? Só para a gente colocar o que a gente famoso, a ideia de a gente comprar muito, né? Quer dizer, se fosse uma unidade só, vale 10, né? Mas se você compra 5, paga 5, né? Então você tem um excedente aí do consumidor. Você não vai chegar lá numa promoção dessas, né? Quando você tem essas promoções onde você compra muitas unidades por o mesmo preço, né? Você não paga pela primeira 10, pela segunda 8, pela terceira 6, pela quarta 4, né? Você paga todos o mesmo valor, né? Então você ganha aí, né? Estou explicando aqui, mas evidentemente vocês já conhecem esse assunto. Para nós o que é interessante aqui a colocar é que o Marshall faz toda uma digressão aí no final desse capítulo sobre como a conjuntura, o que ele chama, né, é importante para o que ele chama de ambiente ou conjuntura, né? E aí atenção, né? Ele diz que, né, o somatório de condições técnicas, legais e sociais, né, que são todas extra-econômicas, fazem muita diferença na conjuntura que vai permitir ao consumidor extrair um excedente de um determinado preço de um produto, né? Quer dizer, ou seja, mais uma vez, o Marshall está dizendo, o excedente do consumidor deve ser olhado dentro de um determinado contexto legal, institucional, técnico e social, né? Isso é algo também que não está presente mais no Varian, né? A gente só resolve a equaçãozinha lá, calcula o valor da área que está sob a curva da demanda e acha o excedente do consumidor, né? O Marshall está dizendo, cuidado, né? Você não está fazendo simplesmente uma conta, né? Você está assumindo
um somatório de condições legais, técnicas, sociais que possibilitam que o consumidor extraia um excedente do consumo de um determinado bem, né? E aí ele está colocando aí no final, nessa digressão, como o excedente do consumidor varia de um consumidor rico para um consumidor pobre. Ele tem toda uma ideia de que não necessariamente você ter um excedente do consumidor a mais, ou ter um excesso de bens, um aumento de riqueza, é necessariamente equivalente ao aumento de bem-estar, né? Ele coloca aí, por exemplo, situações, né, em que o aumento da riqueza, aumento da possibilidade de comprar muita coisa, por exemplo, né? Ele coloca lá, né, pode ser um display for the sake of para se mostrar, a ostentação, né, que a gente chama hoje em dia, né? Mostrar simplesmente que você pode comprar coisas, né? E nessa situação, o que está em jogo é mais a necessidade de distinção, que ele coloca lá no começo do livro, do que, evidentemente, a necessidade de bem-estar, né? Então, ele começa aí a fazer várias digressões que nos mostram em que medida o excesso de consumo, né, que pode vir à medida que a produção aumenta, nem sempre é equivalente a um excesso de bem-estar, de verdade, né? Se a gente chama de excedente do consumidor, não necessariamente significa dizer, em todos os casos, um aumento do bem-estar do cidadão. Não sei se vocês já conhecem, ou já devem ter visto um filme chamado Super Size Me, né, que é sobre aquelas mega promoções que o McDonald's costumava fazer e tal, né? E um documentarista mostrou como todas essas mega promoções, na verdade, permitiam você ter um consumo muito maior de hambúrguer, de refrigerante, batata frita, etc. Mas que isso não necessariamente, o filme mostra isso, né? Caso vocês tenham interesse, vale a pena dar uma olhada, não necessariamente envolve um aumento do bem-estar, né, do agente. Isso vai ser claro no filme, caso vocês queiram ver, né? Bom, nós estamos passando aqui já da meia hora. Então, esses temas todos de micro, né, excedente do consumidor, lei da demanda, elasticidade, ganham uma coloração diferente no Marshall, né? É isso que nós queríamos falar aqui, né? E essa coloração tem a ver com o que ele está chamando de senso comum treinado, ou seja, com o modo como nós devemos encarar os fenômenos socioeconômicos, né? Dentro daquele contexto de batalha dos métodos, né? Os fenômenos econômicos não são fenômenos puramente isolados, mas são fenômenos complexos, sociais, e que, portanto, devem ser tratados aí com delicadeza cirúrgica, né? Com um senso comum treinado, onde você deve ter percepção, imaginação, razão e simpatia, né? No final do texto, e vou terminando por aqui, o Marshall coloca isso, principalmente quando, em esquemas de taxação, né, o legislador propõe um esquema sem perceber que uma taxação determinada sobre o produto que é de consumo dos pobres pode ser muito prejudicial para alguém que é pobre, né? E o legislador só pode saber disso se ele se colocar, de alguma maneira, no lugar do pobre, né? Entender a função daquele bem específico, seja trigo, farinha, pão ou leite, um bem de necessidade para o pobre, para a pessoa que tem necessidade maior, né? E o Marshall então acaba esse capítulo fazendo essa grande digressão e até termina o livro dizendo, olha, eu estou aqui nesse livro 3 já indo um pouco além do puramente econômico, mas é para lembrar que essas questões extraeconômicas são aí parte também do estudo do economista e que devem ser levadas em conta quando ele estuda os fenômenos complexos sociais e econômicos, né? Então, continuamos da próxima vez aí com essa questão da redistribuição, da distribuição para o Marshall, e também falaremos um pouco no livro 5, que trata de oferta e demanda, tá? É mais ou menos isso. Então a gente se vê logo quando a gente vai falar disso, e aí terminamos o Marshall e continuamos depois vendo como essas ideias todas aí vão se difundir no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? Tchau, tchau.